Olá, gente, eu sou a evangelista Patrícia, ficou bonitinho? Eu sou a evangelista Patrícia. Antes de você assistir o vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like e vamos aí partindo para o capítulo 61, Isaías 61. Isaías 61, a salvação é proclamada. O que é proclamada? A salvação é anunciada. É anunciada. Aqui, ó. Nossa, eu acho lindo. E Jesus citou lá no Novo Testamento: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza e vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Eu estou lendo um pedacinho do Isaías 61, quando está falando assim, ó, está falando assim, no verso 1, 61:1, está nos dizendo assim, ungir, quer dizer, esfregar com óleo, especialmente para consagrar alguém alguém ou alguma coisa, aparecendo quase 70 vezes, refere-se ao costume de esfregar ou untar com óleo sagrado para consagrar pessoas santas e coisas sagradas, particularmente o sacerdote, né? Conforme Levítico, no livro de Levítico fala para ungir o sacerdote, os reis também, né? Como se diz, os prefeitos deveriam também ser ungidos, né? Primeiro, eles eram instalados em seus ofícios através da unção, eles eram ungidos para ser rei. Salomão foi ungido, Davi foi ungido, Saul foi ungido, todos, né, aqueles que não apoderaram do trono sem ordem de Deus, eles foram ungidos, mas aqueles que entraram, apossaram sem ordem de Deus, né? E aqui também eram instalados seus ofícios através de unção. Em Êxodo 40, do 9 a 14, o tabernáculo deveria ser ungido, bem como o altar, a pia e os filhos do sumo sacerdote. O mais importante, a mais importante palavra derivada de macha, eu não sei ler em grego não, tá, gente? Eu vou falar, gente, tá aqui. Macha, Machia significa Messias, ungido, chamado de ungido. Como Jesus era um ungido prometido, Jesus aqui há uma promessa, né, no livro de Isaías, né, prometido, o seu título veio a ser Jesus o Messias. Messias foi traduzido para o grego em Christos, e daí veio a sua designação, Jesus Cristo. E no verso 3, quando fala assim, o que será a gloriosa veste de louvor? A raiz hebraica para veste significa atá. Mostra o louvor como mais do que uma peça de roupa que às vezes se usa sobre os ombros. A palavra literalmente ensina a nos cobrir ou nos revestir. As vestes de louvor não devem permitir a abertura pelos quais elementos hostis possam penetrar. Essa veste de louvor repele a substituir, né, o espírito rude, o coração duro para um coração de carne. Essa mensagem, especialmente de instrução e esperança, é para aqueles oprimidos por temor e dúvida. Vistam-se com isso um casaco quente guardado no armário. Apenas pode resistir ao frio quando é vestido. Quando é em perigo, esteja vestido com louvor. Porque quando nós nos adornamos de louvor, né,
Porque Deus, quando a gente começa a louvar a Deus, é algo magnífico, é algo tremendo. Nós nos vestimos de louvor e aquilo agrada ao Senhor, e nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, né, Laura? Glória a Deus. E aqui no 61, Jesus citou este versículo e a parte do versículo 2, lá na sinagoga, naquela época, no Novo Testamento, em Nazaré. Ali ele afirmou que o texto descreve a essência de do seu ministério. Entendem que o ungido é Esdras. Esdras, Cristo revelado, né? Então, Cristo foi revelado através de Esdras, né? No Velho Testamento. E no 61, verso 2, o dia da vingança pertence à segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo agora ele não vai vir para salvar ninguém mais não. Ele vai voltar para julgar. Tá? Por isso que nós temos que fazer atos de justiça. Nós temos que servir a Deus. E no 61:3 fala: o simbolismo aqui usado descreve a alegria festiva como parte do reino do Messias. Espírito angustiado refere-se ao desalento, e este será substituído por vida abundante, uma vida arregalada, uma vida em Cristo Jesus. Gente, graças a Deus, a promessa de Deus se cumpre em minha vida. Não sou rica, mas nada me falta. Eu vivo o Salmo 23. Não fica preocupado em ser rico não, gente. Preocupa em viver bem. Tem tanto rico aí vivendo espiritualmente miserável. Vamos viver uma vida arregalada da presença de Deus. E aqui, gente, no 61:4 está falando: e edificarão os lugares antigamente assolados, que foram assolados, né? Vão edificar de novo, foram edificados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então o que acontece? Isso aconteceu, realmente Jerusalém foi restaurada, né? A nação israelita não existia, tem pouco tempo que ela voltou a ser nação, que depois ela foi destruída pelos romanos, nós sabemos disso, né? E o segundo templo foi destruído também, né? Foi destruído, mas uma das profecias, muitas profecias que aqui está falando aqui no livro de Isaías já aconteceu. E nós sabemos que há poucos anos Jerusalém tornou-se... a nação israelita formou-se novamente. As pessoas vieram de vários lugares, os israelitas, e formaram a nação israelita, que é muito bem administrada e muito visitada, conhecida no mundo inteiro. E aqui, gente, em Obadias fala: o dia Jesus Cristo vai vir para a segunda vinda para vingar. E agora, no 61:3, está falando assim, ordenar, isso eu já li, é só para comentar. O simbolismo aqui usado descreve a alegria festiva como parte do reino do Messias. Espírito angustiado refere-se ao desalento, este será substituído por vida de abundante. Já falei com vocês sobre isso. E também, gente, está falando assim, olha: e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vinhateiros, porque eles mexiam com o cultivo de uva, né? Estrangeiro, uma promessa de que as nações honrariam e serviriam aos propósitos de Deus, e também que o povo de Deus sempre proveria sacerdote para as nações, conforme 1 Pedro 2, 9 a 10. No 61, do 10 ao 11, que são 11 versículos, está falando assim: porque a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. O interlocutor não identificado anuncia os benefícios pessoais do ministério do ungido. Justiça tem sentido de libertação. Jesus veio para libertar. E agora ele vai voltar na segunda volta dele para julgar.
Tá? Atos de justiça. Esse é o capítulo 61 de Isaías. Estamos